Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. A história de hoje é uma livre adaptação minha do clássico livro de Francis Hodgson Burnett, O Jardim Secreto. Vamos conhecer a história da menina Mary Lennox, que vai morar com seu misterioso tio em uma mansão em Yorkshire, após perder seus pais na Índia. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou ou com sugestões de novas histórias. Vamos começar a história. Enquanto o sol da manhã se levantava sobre o Canal da Mancha, Mary Lennox se encostou na borda do barco, sentindo que sua jornada para a Inglaterra seria extremamente lenta. Respirou profundamente o ar salgado do mar, que antes associava com aventuras, promessas e emoções, mas agora não pensava em nada disso. Fechando os olhos, deixou a névoa do oceano borrifar seu rosto à medida que se aproximavam cada vez mais do porto. Sabia que hoje seria um dia de muitas coisas novas. Mary nunca estivera na Inglaterra e nem imaginava que estaria nas atuais circunstâncias. Nascera na virada do século XX, em uma das colônias da Índia Britânica, com pais aristocráticos e ricos. Teve uma infância cheia de coisas com as quais a maioria das meninas só poderia sonhar. Todos os brinquedos que queria, livros, animais de estimação, alimentos, mas faltava algo que a maioria das pessoas tinha. Faltava amor e carinho. Seus pais nunca mostraram muito interesse por ela, então passava a maior parte de seus dias vagando sozinha pela rica propriedade da família, na esperança de encontrar algo para ocupar sua mente e se sentir inteira. As pessoas raramente faziam Mary se sentir melhor, mas na natureza, ao se aventurar pela paisagem, sentia como se fosse preciosa. Seu dia começava acordando assim que o sol nascia. Ia para as florestas perto de sua casa. Subia nas árvores tão alto quanto podia. Durante a maior parte do dia, comia mangas e outras frutas maduras, prontas para serem colhidas, que descobria penduradas nos galhos. Era algo que trazia conforto, mesmo nos momentos mais tristes. No dia que descobriu a morte de seus pais, Mary fugiu de casa e subiu em uma árvore, pegando a manga mais madura e suculenta que pôde encontrar. Enquanto o sabor doce da manga enchia sua boca, as lágrimas rolavam por seu rosto. Sabia que não era amada por seus pais, mas tudo o que conhecia acabara, e agora sua vida mudaria completamente. E assim, inclinada sobre a amurada do barco, sua mão balançando na espuma do mar, enquanto a Inglaterra se aproximava cada vez mais. Mary moraria com seu tio Archibald Craven, que era o marido da irmã de seu pai, Lilias. Ela nunca conheceu os tios, e a ideia de se tornar parte da família de alguém fez seu estômago revirar. Mary não era uma menina bondosa, nem compreensiva ou amistosa. Era uma garota que vivia sua vida de forma bastante egoísta e fria, exigindo o que queria e quando queria, vendo o mundo ao seu redor bastante cinza. E quem poderia culpar a jovem ao conhecer sua vida tão solitária e sem amor? Depois de uma longa jornada, Mary se viu em uma carroça atravessando os campos de Yorkshire. Nunca vira um lugar como esse antes. Os campos davam a impressão de se estenderem até onde a vista alcançava, serpenteando colinas ondulantes e florestas de bétulas e freixos. Pareciam como se fossem pintados com a melhor paleta da natureza. Faixas de roxo, rosa, laranja e amarelo
eram as cores das flores silvestres que desabrochavam ao sol do verão. Embora nesse dia o sol mal aparecesse, os campos estavam cobertos por uma névoa tão densa e mágica que parecia um cenário de um conto de fadas. A menina respirou fundo enquanto olhava pela janela da carroça. Sentia a falta das florestas da Índia, das árvores frutíferas, das flores tropicais repletas de beija-flores e abelhas e do aroma das ervas e flores que perfumavam o ar. E os campos que estava vendo eram de uma beleza diferente, estranha para ela. Então preferiu sonhar com as flores e paisagens da Índia durante a maior parte do passeio da carroça. Continuou com suas fantasias até chegar à casa de seus tios. Era uma casa muito diferente da sua casa na Índia. Era uma velha mansão com grandes janelas e terrenos selvagens. Não era a casa e nem as pessoas que moravam lá o que imaginara. A empregada, Sra. Medlock, que a acompanhou até a propriedade e manteve uma conversa civilizada durante o trajeto, quase nada mencionou sobre o que estava prestes a conhecer. Quando foi apresentada a seu tio, Archibald Craven, ficou surpresa ao descobrir que ele era corcunda. Ele cumprimentou a jovem com um sorriso e um abraço, mas ela não retribuiu a cortesia. A viagem que fizera e o destino a que chegou a decepcionaram, e a ideia de passar o resto de sua vida na mansão era algo que a entristecia. Ficou apreensiva quando seu tio a informou que sua tia Lilias falecera vários anos antes. As primeiras semanas na nova casa não foram fáceis para a menina. Passou muitas horas enrolada em seu quarto ou na biblioteca, lendo livros e lançando insultos e frieza a quem ousasse chegar perto. Quando seu tio foi forçado a deixar a propriedade e viajar para o exterior por motivos de saúde, Mary ficou ainda mais isolada. Isso não impediu que sua empregada Marta tentasse fazer com que a menina saísse desse isolamento. Marta era uma mulher com um sorriso afável, uma calma e comportamento despretensioso. Todos os dias, várias vezes ao dia, trazia para Mary sua xícara de chá favorita e sentava com ela, mesmo quando Mary parecia incomodada. Às vezes, ela perguntava a Mary sobre sua vida na Índia. Queria saber sobre suas memórias e coisas favoritas para fazer. Se vira algum animal exótico, como era o perfume das flores, se comia comidas gostosas ou se nadava em um belo oceano. Com o tempo, Mary começou a gostar dessas interações. Ninguém jamais perguntara sobre esses assuntos antes. Seus pais e os cuidadores da propriedade da família, na Índia, nunca se importaram com seus sentimentos. Pela primeira vez, alguém parecia realmente se interessar sobre o que tinha a dizer. Em um dia chuvoso e frio, no interior da Inglaterra, Mary sentou ao lado do fogo com Marta e contou como sentia falta de andar pelas florestas tropicais da Índia, de sentir o ar fresco e limpo e descansar sobre as florestas, se protegendo do sol quente, enquanto comia as frutas maduras. Marta sorriu levemente, com o canto de seus lábios se curvando como se soubesse um segredo, e disse para a triste menina: "Há um jardim aqui, você sabe, um selvagem, cheio de segredos e maravilhas." E em voz baixa, Marta contou sobre o jardim secreto. Enquanto sua tia Lilias estava viva, seu tio fez um jardim com um muro alto, para que ela tivesse um lugar só seu e pudesse andar livremente, onde poderia ser uma com a natureza e cuidar das rosas como se fossem seus próprios filhos. Mary ficou encantada, ouvindo Marta falar sobre o perfume das rosas, o som do riacho que cortava o jardim
e o zumbido das abelhas e beija-flores que voavam de flor em flor. No entanto, esse lugar maravilhoso e mágico, que Mary queria desesperadamente ver, foi trancado por seu tio e sua chave escondida 10 anos atrás, quando sua tia faleceu. Agora, pelo que imaginava, tudo o que restava do jardim secreto eram as ervas daninhas que faziam parte do terreno da propriedade. Este jardim secreto, o mais belo e selvagem de todos, que estava escondido atrás de um muro, passou a ser objeto de desejo de Mary, e a partir daquele dia frio e chuvoso, tornou-se sua missão encontrar a chave. Sua rotina agora era passear pelos campos, procurando a chave, e ao se dedicar em explorar a propriedade, o que vira uma vez como um deserto insípido, transformou-se diante de seus olhos em algo muito diferente. Os jardins do terreno não eram nada parecidos com os jardins da Índia, nem com o que ela imaginava. Sabia também que o jardim secreto não seria, mas se sentia relaxada e feliz em sua busca, passeando pelos diferentes jardins da propriedade. Passeava pelo jardim de ervas, perfumado com alecrim fresco e tomilho crescendo na terra úmida. Outras vezes, vagava pelo jardim de flores, onde tulipas e margaridas brotavam da terra. Se jogava na grama, observando essas flores balançando de um lado para o outro. Era como um instrumento de marcar o tempo, movendo-se no ritmo do seu coração, fazendo-a sentir-se em paz com este lugar e em casa. E então havia um novo amigo. Todas as manhãs, quando viajava para os jardins de ervas e flores, ouvia um som peculiar, um lindo canto nos salgueiros acima de sua cabeça. Empoleirado em um dos galhos do salgueiro, um pássaro, o papo roxo europeu, cantava sua canção para o universo. A pequena ave parecia ter sido arrancada de uma pintura e colocada naquele galho a cada única manhã. Suas penas amarelas brilhavam contra o céu azul ou o cinza nebuloso. A faixa vermelha de penas em seu peito sempre chamava a atenção de Mary. Certa manhã, enquanto tomava seu café da manhã, Mary estendeu algumas migalhas para o pássaro, o convidando a comer. A ave engolia as migalhas com fervor, antes de dar um pio de agradecimento a Mary e voltar para os galhos. Daquele ponto em diante, Mary e o pássaro eram quase inseparáveis. Ele a seguia pelos jardins enquanto ela caminhava, parando para descansar ocasionalmente e cantar uma canção para a menina. Pela primeira vez, Mary realmente sentiu ter um amigo. Mesmo quando entrava em casa para passar a noite, o pássaro se empoleirava nas árvores, próximo da janela de qualquer quarto em que Mary estivesse, como se a estivesse protegendo. E realmente, a menina se sentia protegida com seu amigo pássaro ao seu lado. Mas essa não era a única maneira da ave cuidar de Mary. Certa manhã, Mary saiu para o campo. Havia uma brisa fria no ar, embora fossem meados do verão. O terreno estava coberto por aquela espessa e bela camada de neblina que poucas pessoas conhecem, ou acordam cedo para ver e desfrutar. Naquela manhã, parecia que tudo estava se movendo em câmera lenta. O orvalho escorria das flores como se fossem mel em vez de água. Os pássaros, aconchegados em seus ninhos, ainda sem vontade de pular e cantar suas canções matinais para o universo. Até a névoa parecia serpentear pelos campos como melaço. Mas a ave e Mary estavam bem acordados. Ao contrário da maioria das manhãs, no entanto, hoje foi o pássaro quem guiou Mary em seu passeio. A menina observou enquanto o pássaro voava de seu galho
e mergulhava em torno da cabeça de Mary, fazendo voltas, encorajando-a a segui-lo. Mary o fez sem hesitar, caminhando pela névoa enquanto o pássaro voava sobre sua cabeça, olhando por cima do ombro ocasionalmente para se certificar de que ela o estava seguindo. A menina correu atrás da ave, com um sorriso no rosto, sentindo como se estivesse indo em uma aventura com um amigo, algo que há muito tempo sonhava em fazer. Eles não podiam falar um com o outro, mas podiam sentir as emoções um do outro. Mary podia sentir que o pássaro tinha uma revelação a fazer. E quando chegaram perto a um pedaço de terra próximo a uma floresta, Mary sabia que foi por um motivo. O cheiro de terra enchia o ar, misturando-se com a fragrância de samambaias frescas e o orvalho da manhã. Foi revigorante, revitalizante e nutritivo. Mas o que aquela sujeira escondia era ainda mais emocionante. Mary passou as mãos por aquela terra macia, até que seus dedos se prenderam em algo pequeno e metálico. Quando tirou a mão da terra e avistou a chave, teve que se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Vira a fechadura do jardim secreto muitas vezes. Quase todas as manhãs passava pelo portão e tocava a fechadura com as mãos, sonhando com um dia em que teria a chave. E este dia foi o dia. Mary enfiou a chave no bolso e mandou um beijo para o pássaro, que cantava alegremente nos galhos acima. Saltando pelo emaranhado de trevo e erva doce, correu de volta para casa com a chave queimando em seu bolso. Ficar próxima à porta do jardim secreto era como estar diante da entrada de seu próprio conto de fadas. Gentilmente, deslizou a chave na fechadura e destrancou a porta com um clique. E quando aquele velho portão de ferro se abriu, um novo mundo apareceu diante dela. O jardim secreto era diferente de tudo o que vira em sua vida. Era o melhor jardim que existia. Havia cercas, faixas verdes de gramado salpicados de trevos para brincar, filas e filas de rosas coloridas. O aroma sozinho era o suficiente para fazer desmaiar. Embora o jardim estivesse coberto de vegetação, a menina sabia que poderia ser consertado. Ela vagou pelo jardim secreto em transe, sentindo a esperança que nunca sentira antes em sua vida, que finalmente encontrara sua casa depois de muito tempo. Com as emoções agitando seu coração, se sentou à beira do riacho que atravessava o jardim. Dentro dele, minúsculos girinos, peixes, flutuavam, curtindo a sensação do sol em suas peles ao sair de trás das nuvens. Balançou os pés na água fria, abraçando a sensação das rochas lisas e suaves em seus pés. Era como um oásis com o qual há muito sonhava. Quando Mary fechou o portão do jardim secreto pela primeira vez, ela segurou firmemente a chave em sua mão como um tesouro. Era a chave para o seu pedacinho de céu na terra, sua casa, o lugar onde poderia escapar e se sentir em paz. E aquela paz, no jardim, tornou-se cada vez mais importante para Mary, porque a mansão parecia menos como um lar e mais como um refúgio. Na maioria das noites, a menina notava o som de alguém na casa, uma voz que ecoava pelos corredores somente depois que o relógio marcava 21 horas. Ela resolvera o mistério do jardim secreto, mas encontrar essa voz não parecia ser tão fácil de resolver. Toda vez que perguntava aos empregados sobre a misteriosa voz, era dispensada, e mesmo Marta, que fora tão gentil e honesta, afirmava que não escutava nenhuma voz fantasmagórica pela mansão. Mas Mary não era o tipo de garotinha que desistia. Iria explorar e descobrir a origem dos ruídos.
mas por enquanto tinha um jardim, seu próprio oásis para cuidar. Na manhã seguinte, pediu a Marta ferramentas de jardinagem para que pudesse começar a trabalhar. A empregada ficou satisfeita com o quanto Mary havia mudado em apenas algumas semanas. Quando chegou, teria exigido furiosamente as ferramentas de jardinagem, mas agora estava perguntando educadamente com alegria em seus olhos. O jardim e este lugar a estavam mudando. Marta enviou seu irmãozinho Deacon para entregar as ferramentas de jardinagem para Mary. Ao escapulir da mansão para encontrar o menino, ficou surpresa ao ver que não foi a primeira a cumprimentá-lo. Seu amigo pássaro esvoaçou sobre a cabeça de Deacon, piando e cantando enquanto mergulhava alegremente em torno dele. O menino sorriu para o pássaro, perguntando como ele conseguiu ser tão bonito e inteligente. Mary não era do tipo que fazia amigos com facilidade. Na verdade, ela lutou profundamente para fazer amigos. Mas ver Deacon sorrir para o pássaro fez com que Mary se sentisse total e completamente calma. E os dois caminharam um bom tempo pelos jardins, conversando e rindo. O menino disse a Mary que passava a maior parte do tempo brincando no campo, que adorava deitar-se entre as flores silvestres e escalar a colina mais alta que pudesse encontrar. E, às vezes, tirava uma soneca na base do velho salgueiro, ou subia até o galho mais alto dos antigos carvalhos. Mary não pôde deixar de pensar que esses campos eram a Índia de Deacon, e, assim como o menino, ela poderia aprender a brincar também. Quanto mais os dois conversavam, mais conectados se sentiam. Deacon falou sobre como queria ser jardineiro quando crescesse, e já sentia estar a meio caminho. Ansiosa por mostrar ao seu novo amigo tudo o que sabia de jardinagem, o conduziu até a esquina da propriedade, onde estavam os altos muros do jardim secreto. Contou a ele como havia encontrado a chave e como poderia usar sua ajuda para cuidar das plantas dentro dele. Quando abriu o portão de ferro mais uma vez, Deacon olhou em volta com absoluta admiração. Ele passou as mãos pelas flores e arbustos e disse à menina que nunca vira um jardim tão bonito, tão espetacular. Com um sorriso, Mary respondeu que agora era tudo deles. Nas semanas seguintes, as duas crianças passaram todos os dias no jardim secreto. Deacon ensinou a Mary tudo o que sabia sobre cuidar de flores e plantas. Frequentemente, o pássaro sentava-se nas árvores acima deles, cantando. Quanto mais trabalhavam no jardim, mais bonito ficava. Mary estava confiante nas mudanças, confiante nas decisões que havia tomado e, ao mesmo tempo, havia mais um mistério irritante que nadava no fundo de sua mente. Uma noite, Mary pôde ouvir a voz misteriosa na mansão. Ela se levantou e andou na ponta dos pés pelos corredores de madeira e pedra, segurando a mão contra o peito para conter as batidas de seu coração. Seguiu o som até o outro lado da mansão, uma seção da casa onde raramente entrava, e foi desse lado que descobriu um quarto escondido. E dentro desse quarto encontrou um menino aproximadamente da idade dela, enrolado em uma cama macia, com cobertores e bichos de pelúcia ao seu redor. O menino ficou surpreso ao vê-la e se apresentou como Colin, em voz suave. E Mary percebeu que o menino tinha uma doença na coluna que o impedia de andar, e que estava preso a esta cama, neste quarto, onde os criados atendiam a todas as suas necessidades. Mary não pôde deixar de sentir pena do menino, mas se sentiu ainda pior quando ele perguntou quando seu pai voltaria. Collie era filho do seu tio, tornando-o primo de Mary.
Ele contou a Mary que sentia muita falta de seu pai quando ele estava fora, e a menina prometeu-lhe fazer companhia enquanto esperavam o retorno de seu pai. E Mary fez exatamente isso. Todos os dias brincava no jardim secreto com Deacon e depois ficava com Colin até tarde da noite. Seus dias, que eram uma vez cheios de tristeza e negatividade, agora estavam cheios de amigos e amor. Um dia, Mary contou a Colin que tinha a chave do jardim secreto e gostaria que ele pudesse ver como o jardim era especial. O menino ficou encantado com todas as histórias que Mary contava sobre o campo e o jardim e desejou conhecer e participar de todas as aventuras. Com a ajuda de seus empregados, Colin subiu em uma cadeira de rodas. Pela primeira vez em vários anos, respirou o ar fresco e sentiu o calor do sol no rosto. Cheirou as flores e os pinheiros na brisa suave, se sentindo inteiro novamente. E quando entrou no jardim, os últimos anos não importavam mais. Conheceu Deacon, que o tratou com gentileza, e estava ansioso para conversarem a tarde toda. Ele se deitou na grama com seus novos amigos, saboreando a sensação da brisa suave roçando sua pele. E foi nesse jardim que Colin descobriu que talvez não precisasse ficar deitado na cama o dia todo. Um dia, Ben, o zelador, ficou surpreso ao ver as crianças no jardim secreto, enquanto estava na escada limpando as ervas que cresciam na parede. Ele se referiu a Colin como um aleijado, deixando o menino muito chateado. Querendo provar que não era, Colin lutou para ficar de pé pela primeira vez em vários anos. E a cada dia depois disso, ficava cada vez melhor. Colin, Mary e Deacon brincavam no jardim do nascer ao pôr do sol por semanas a fio, cada vez mais fortes e próximos uns dos outros. Logo, Colin não só podia ficar de pé e andar, mas também correr. Em um dia particularmente ensolarado, Mary, Colin e Deacon correram pelo jardim secreto, e Colin cruzou a linha de chegada primeiro, levantando as mãos de alegria. E naquele exato momento, seu pai entrou pelo portão do jardim secreto, com a boca entreaberta, em choque e admiração. Muito felizes, as crianças contaram ao Sr. Craven o que haviam feito. Eles revitalizaram o jardim, ajudaram a Colin a se curar e aprenderam a valorizar uma amizade diferente de qualquer outra. Todos voltaram para a mansão naquele dia, de cabeça erguida. E enquanto caminhavam, foram lembrados do que acontece com as coisas quando são nutridas, valorizadas e amadas. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Um beijo na alma.